Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história para o sexto ano. Dando continuidade à aula anterior, que nós estamos falando sobre os hebreus, Vamos agora ao título A Bíblia como fonte histórica. Vamos lá. Ao ler uma passagem da Bíblia, é possível interpretá-la de várias maneiras. Existem, porém, duas visões que orientam o estudo da Bíblia: a teológica e a histórica. A teologia analisa as religiões judaica e cristã, a natureza de Deus e como ele se relaciona com o ser humano. A história não se preocupa em provar a existência de Deus ou em descobrir se ele tem forma humana ou não. O objetivo dos historiadores em examinar a Bíblia é, por exemplo, estudar as sociedades humanas que viveram milênios atrás na região onde hoje estão localizadas Israel e Palestina. A Bíblia não é uma fonte de estudo dos historiadores. A descoberta de vestígios arqueológicos também ajuda a reconstruir as condições de vida dos antigos hebreus. Esses vestígios podem ser ruínas de construções, objetos de metal, fósseis, vasos, ferramentas. Além disso, outras fontes podem ser comparadas aos relatos contidos na Bíblia. Por exemplo, há narrativas egípcias escritas na época em que os hebreus, segundo a Bíblia, foram escravizados no Egito. Essas narrativas, no entanto, não fazem nenhuma referência à escravidão dos hebreus em terras egípcias. A gente tem que ter muito cuidado, quando vai estudar a história, porque existe o texto religioso, existe o texto científico. O texto científico ele não vai se preocupar com a devoção ou com a crença de cada um, e sim pelo que está relato, e fazer comparações. Por isso é ciência. Às vezes, quando a gente vai estudar os hebreus, claro que a Bíblia também é uma grande fonte, mas ela tem que ter o olhar dela, nesse caso, não religioso, e sim material, de existência, de dados, de fotografia, tá bom? O período dos juízes. Segundo a narrativa bíblica, nos primeiros séculos em que os hebreus habitaram Canaã, cada tribo era liderada por um chefe político e militar, em geral o ancião da família mais importante. Em períodos difíceis, um líder era escolhido para exercer autoridade sobre todas as tribos, o juiz. Esse homem era responsável pela resolução dos conflitos internos e pela organização da defesa militar contra ataques de povos vizinhos. Passado o momento da crise, o juiz deixava de atuar e as questões voltavam a ser resolvidas pelos anciãos de cada tribo. Entre os juízes destacaram-se Sansão e Samuel. Os relatos bíblicos indicam que, nesse período, a principal ameaça aos israelitas eram os filisteus. Acredita-se que esse povo fosse originário da região do Mar Egeu e teria se instalado na Palestina por volta do século XII a.C. Ali, os filisteus fundaram importantes cidades, como Gat, Gaza, Ascalon, Asdod e Ekron, que se destacavam pela produção de cerâmica, pela metalurgia refinada e pela fabricação de azeite de oliva de alta qualidade. Sansão foi fundamental na defesa do território contra os filisteus, já que o inimigo era militarmente superior aos israelitas. Samuel foi o último juiz de Israel, e quem convocou a assembleia que escolheu o primeiro rei foi Saul. Isso aí, juízes para o momento dos reis, Tem uma fotozinha aqui da área
das 12 tribos de Israel, tá? Eu vou mostrar para vocês e vou botar no final do vídeo a foto, tá? Aqui. Bom, eu vou botar essa fotinha aqui no final do vídeo para vocês então, dar uma pesquisada, imprimir como queiram, né? Que é importante para o estudo. Então é importante, você sabe que ancião também é bom classificar para vocês, que ancião é aquele mais velho, mais antigo, mais experiente que assumia esse papel, tá? Bom, gente, terminamos nossa aulinha, essa aqui foi um pouquinho mais rápido, que é complemento da aula anterior. Depois nós vamos entrar na próxima aula em um rei para Israel, vai ser um pouquinho mais longa a aula, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso melhora o nosso trabalho, melhora o nosso canal e a divulgar o nosso trabalho também, tá bom? Então, até a próxima aula.